que já tem nosso? Pode ficar à vontade, Cami, se você preferir. Que aí, para a gente não ficar repetitiva, né? Se alguém puder me avisar se está aparecendo aí. Agora tá. Então, tá bom. Então, gente, boa noite. A gente vai começar aqui falando sobre certificações em dados da AWS e da Google Cloud, principalmente, que são as nossas áreas que a gente trabalhou, né? Então, me apresentando aqui, eu sou a Camila Moraes, eu sou de Santa Bárbara, Minas Gerais, uma cidade de 30 mil habitantes, perto de Mariana, então a lama chegou lá daquela barragem, agora eu consigo localizar Santa Bárbara para as pessoas, infelizmente. Minha idade, acabei de ver que está desatualizada aí, fiz 30 anos, então sou da turma do Trintou esse ano. Eu sou engenheira química, formei na UFV, né? E aí vim parar aí na área de dados. Hoje eu sou coordenadora de dados e inteligência de mercado na Veste, que é a empresa dona da John John, da Lilis, da Dudalina. E eu sou certificada AWS. Esse daí é meu LinkedIn, se vocês quiserem adicionar, podem ficar à vontade. E aí vou falar mais para frente aí, né, qual certificação que eu tenho e um pouquinho sobre as certificações da AWS. Bom, boa noite, gente. Me apresentando, eu sou Letícia, mas pode me chamar de Letes. Eu sou de Capivari de Baixo, Santa Catarina. Para quem não conhece, provavelmente a maioria não deve conhecer, mas é pertinho de Florianópolis, talvez é um ponto de referência. Eu tenho 28 anos, sou formada em engenharia civil, mas não cheguei a atuar na área, e depois que eu me formei, mudei para a área de ciência de dados, né? Sou mentora aqui na comunidade, né? Embaixadora da Alura e Women Tech Makers, e atualmente eu estou estudando inteligência artificial aqui no Canadá, e sou certificada Google Cloud também, mais para frente também vou falar um pouco mais das certificações que eu tenho. E para quem quiser me acompanhar no LinkedIn, tem o QR Code, acho que a Cami vai compartilhar os nossos LinkedIns também depois, né, aqui no chat. E é isso. Beleza, então, deixa eu passar para o próximo aqui, que saiu. Então, passando um pouquinho aqui da nossa agenda, né? Primeiro eu vou falar aqui de AWS, os tipos de certificação e da Cloud Practitioner, que é a básica. Depois a Camis vai falar da Google Cloud, introdução, um guia do exame, um roadmap, alguns extras, e a gente vai para as considerações finais, tá bom? Então, começando primeiro aqui com como que as certificações elas podem te ajudar, né? As certificações, assim, mais básicas, elas podem te ajudar a entrar numa vaga de júnior, quando você não tem nenhuma experiência, ter alguma certificação pode te ajudar o recrutador a entender que você tem o conhecimento que é preciso para a vaga, né? Então, ela pode te ajudar nisso, não é garantia que você vai conseguir, porque você tem certificação, mas pode ser um diferencial para você ali, caso você não tenha experiência, né? E também, caso você já tenha experiência, já esteja num cargo de júnior, e aí você tirar uma certificação um pouco mais avançada, pode trazer uma visibilidade também da sua evolução, pode te ajudar a crescer na carreira, né? Talvez ali mostrar para o seu coordenador que você pode ser promovido, que você é qualificado, que tem o conhecimento necessário, né? Além de que também algumas vagas pedem certificação como requisito, não é todas, tá? São algumas mesmo, eu já vi algumas, mas assim, não sendo também aquele requisito que vai te excluir se você não tiver, né? Mas você tendo já ajuda, né? E algumas empresas, elas fomentam a certificação também. A Letícia pode até falar melhor aí dessa parte, né, Letícia? Bom, falando então um pouco dessa parte que a Cami citou, contando um pouco da minha experiência, né, eu trabalhei por quase 2 anos numa empresa ali que ela era parceira Google, né, e por conta disso até que eu fui incentivada a tirar a certificação da Google, né, e a empresa, ela tinha algumas iniciativas, né, como, por exemplo, ela te dava o voucher, né, isso é uma coisa assim, até vocês, se vocês estão numa empresa, por exemplo,
estão querendo tirar a certificação, é até uma coisa legal para chegar para o gestor de vocês, ou coisa do tipo, e ver se tem essa possibilidade de eles estarem te dando voucher, né? Mais para frente a gente vai falar sobre valores, essas coisas, mas tem essa possibilidade, e além disso, muitas empresas também têm incentivos, né, tipo bonificação, por exemplo. No meu caso, eu tirei a certificação e por conta disso eu recebi uma bonificação além do voucher. Então, pode ser ter esses benefícios aí também de vocês estarem tirando certificação, principalmente se vocês já estão numa empresa e que trabalha com ou AWS ou Google. Não sei se a AWS como funciona exatamente, mas é basicamente isso. Tem essas iniciativas que, se vocês estão dentro de uma empresa, vocês podem estar solicitando, quem sabe, né? Isso. E também pode te ajudar, que aqui é o que eu e a Alex achamos que é o principal da certificação, que é ajudar a aprender com problemas práticos do dia a dia. Eu vou compartilhar uma pergunta só que aparece bem geral mesmo de uma certificação, e vocês conseguem entender como aplicar as coisas que vocês aprendem na teoria. Então, para mim, a coisa mais valiosa da certificação mesmo é você aprender de forma prática e testar seu conhecimento, né? Let's também. Exatamente, eu acho que esse é o ponto mais importante, na verdade, de tu decidir, por exemplo, tirar uma certificação, todo o aprendizado que tu vai ter, né? Porque todas as etapas que tu tem que passar para a certificação, todos, digamos, não os requerimentos, mas tipo, o roadmap, né, que tu precisa para estudar, isso te dá um bom guia para tu conseguir seguir naquele caminho. Então, é uma ótima prática para tu aprender sobre aquele assunto, né, tipo machine learning, por exemplo. Então, foi algo que eu especificamente usei também como forma para aprender mais sobre o assunto, né? Então, é muito legal isso. Exatamente. Então, começando a falar um pouco aqui primeiro da AWS, e aí, gente, fiquem à vontade para mandar as perguntas aí no chat, que a Camis vai selecionar e vai me interromper, pode me interromper aqui, Camis, para fazer as perguntas. Então, eu vou compartilhar esse slide com vocês. É só eu fazer assim, deixa eu ver. Compartilhar com vocês aí o slide. Coloquei aí alguns links que podem ajudar com a certificação da AWS. Então, esse primeiro link aí vai ter todas as certificações que a AWS tem, são em torno de 12, e aí você consegue ir clicando em cada batchzinho lá da certificação, e vai ter todas as informações, tem um guia de preparo do exame, tem especificando por onde começar, tem simulados gratuitos para fazer. A AWS, nesse sentido, é bem legal, ela tem muito material gratuito, então dá para a gente já começar a estudar, tentar tirar a primeira certificação de forma gratuita, né? Coloquei aí um link também de um cara do YouTube que eu gosto. Nesse vídeo ele fala por onde começar nas certificações da AWS, e ele tem vários vídeos de práticas mesmo da AWS, onde ele compartilha o console, ele mostra como que faz, ele apresenta problemas reais de empresa e vai mostrando como resolver. Então, eu gosto bastante. E um guia aí da Alura também fala um pouquinho sobre cada serviço da AWS e sobre as certificações. Que o foco aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre as certificações, né? Mas aí, se vocês tiverem dúvidas sobre os serviços da AWS, podem entrar aí. Então, falando um pouquinho aqui das certificações que a AWS tem, a gente tem as de nível fundamental, que é a Cloud Practitioner. Essa certificação que eu tenho, ela é bem de um nível básico, assim, e ela é para testar o seu conhecimento geral sobre a nuvem. Então, não só sobre as partes relacionadas à nossa área, a área de dados, mas um conhecimento bem geral da nuvem, e não precisa de experiência, a AWS fala que não precisa de experiência anterior, né? Mas é bom a gente estudar bastante. Eu fiquei me preparando aí durante 2 meses para essa certificação, e eu já tinha a minha experiência, né, de 1 ano e meio, mais ou menos, mexendo com a nuvem,
Só que nas partes que não eram relacionadas a dados, eu não tinha muita experiência, e mesmo assim eu consegui ir bem, só de me preparar e estudar durante 2 meses, e me trouxe uma visão bem geral da nuvem, e eu aprendi até de serviços que eu não tinha usado, que eu não tinha conhecimento, e consegui até melhorar algumas coisas no Data Lake que eu fazia, né? Eu já fui engenheira de dados sênior, então consegui melhorar algumas coisas, porque eu fui aprendendo na hora de estudar para essa certificação. Então, ela é a primeira, né? Então, eu recomendo vocês começarem a tentar a certificação por essa, que é a de nível mais básico, né? E aí a gente vai ter, mais para frente eu vou falar mais específico dessa certificação, tá bom, pessoal? A gente vai ter também a do nível profissional, e aí é para validar uns conhecimentos avançados para desenvolver aplicação segura, otimizada e moderna. Aí já não tem muito a ver com a nossa área de dados, né? Mas é só para vocês saberem que existe, e aí essa precisa de ter uma experiência, né? Então, são a de Solutions Architect e a de DevOps Engineer. Então, ela é mais para a área, assim, quem vai construir aplicação, né? Desenvolver alguma aplicação aí para a empresa, essa parte mais, assim, de engenharia de software, né? A gente tem também o nível associado, que também é para demonstrar um conhecimento mais avançado e habilidades na AWS, né? E te ajuda a ter credibilidade também, enquanto profissional da nuvem. Também recomendado a gente ter experiência já para tentar essa, né? E aí tem a de SysOps, Administrator, Developer, Solutions Architect, do nível Associate, e eles estão lançando agora essa de Data Engineer, então ela está na fase de teste, inclusive está com um voucher para tirar essa certificação, porque ela está em fase de teste, então ela está com desconto, essa certificação. E aí a gente, como área de dados, né, quem for aí da parte de engenharia de dados, seria interessante, depois de tirar a Cloud Practitioner, tentar tirar essa de Data Engineer aí, claro, depois de ter uma experiência, né, com a nuvem. E aí a gente tem a de especialidade, que é para mergulhar mais fundo ainda em algum serviço específico da AWS, né, em algum assunto específico da AWS. Então, a gente tem Advanced Networking, Databases, SAP, na AWS, Machine Learning, Security, Data Analytics. E essa de Data Analytics, ela está sendo desativada, ela meio que foi substituída por essa de Data Engineer. E aí, para a gente que é da área de dados, seria interessante aí, talvez, uma de Database, o pessoal aí do Machine Learning, é interessante tirar essa de Machine Learning, né? Se alguém trabalhar com SAP, pode ser interessante tirar essa do SAP, né? E eu sempre falo assim, não precisa tirar a certificação de segurança e de networking avançado aí, mas é sempre interessante a gente saber um pouco também de segurança da nuvem e dessas configurações de VPC, alguma coisa assim, porque te ajuda, né? Por exemplo, os engenheiros de dados que têm que fazer o Data Lake, né, a pensar também formas de deixar seu Data Lake seguro, né? Sabendo um pouquinho ali de segurança, consegue manter o seu Data Lake ali mais seguro, pensar em LGPD, algumas coisas assim. Então, aí eu coloquei aí até um exemplo de uma pergunta do simulado que tem da AWS lá, que é gratuito, né? Então, todo mundo consegue fazer esse simulado de Data Engineer. Só para mostrar para vocês como que a gente consegue aplicar mesmo, ver na prática alguma situação e aplicar o conhecimento. Então, nesse caso aí dessa pergunta, fala que uma empresa, ela está guardando notas fiscais no S3, e agora não precisa vocês saberem o que são esses serviços da AWS que eu estou falando. O S3 é só como se fossem umas pastinhas, onde a gente guarda os arquivos, né? E aí, depois que eles fazem o upload dessas notas fiscais, vai ter um outro serviço da AWS que vai extrair lá e guardar num banco de dados, que é esse Dynamo aí. E aí, tudo tem que ter permissionamento dentro da nuvem, né? E a permissão que deu para esse serviço acessar essa pastinha foi essa aí que eles deram. Então, tá falando aí que qual que é a ação no S3 e o asterisco significa tudo. Então, tá falando que ele pode fazer tudo no S3, inclusive deletar, por exemplo, alguma pasta,
ler, escrever alguma pasta, então pode fazer tudo, né? O efeito aqui, que é de permitir, então está permitindo fazer isso, e o recurso, que é asterisco também, está dando acesso a tudo. Então, se eu tiver lá, dentro do S3, várias pastinhas com vários arquivos, vai conseguir ler todos esses arquivos, deletar qualquer um desses arquivos, modificar qualquer um desses arquivos. E aí a empresa, ela quer corrigir esse permissionamento, porque isso não está de acordo com as melhores práticas de segurança da nuvem. Isso não é seguro para o data lake de vocês. Então, essa é uma situação real que pode acontecer na hora que a gente está ali mexendo com a nuvem e desenvolvendo o data lake, né? E aí ele pergunta, como que a gente corrige isso? Então, é uma forma da gente tentar aplicar aí nosso conhecimento para entender como que funciona, né, ali a nuvem. E aí, o que eu preciso fazer? Então, eu preciso dar acesso para esse serviço só para ele pegar o objeto, que ele só precisa entrar lá e pegar o arquivo da nota fiscal. Ele não precisa deletar, ele não precisa modificar nada. Então, eu não dou essa permissão para ele, eu só dou a permissão de pegar o objeto, que é o get object aqui, né? E eu modificar também o recurso, só o link daquele arquivo, que é onde vai estar as notas fiscais. Ele não precisa ler a outra pastinha que tem todas as vendas da empresa, por exemplo. Ele só precisa pegar onde estão as notas fiscais. Então, essa é a resposta certa, e aí fica aí como um exemplo prático, né, do que a certificação ela pode te ajudar mesmo a compreender o funcionamento da empresa e como que você pode usar os conhecimentos que você está adquirindo ali, estudando, né. Então, vou falar um pouco aqui da Cloud Practitioner, que foi a que eu tirei, né? Eu tirei essa certificação porque numa ação de mulheres, no 8 de maio, deram um voucher gratuito, e aí eu resolvi tirar a certificação. Eu já era engenheira de dados sênior, né? Mas resolvi tirar essa certificação aí, tanto para comprovar, né, validar o meu conhecimento ali, me ajudar talvez numa migração de emprego, né, se eu quisesse migrar, e porque para conseguir também passar esse conhecimento, né, entender como é que funciona e conseguir passar esse conhecimento para ajudar as pessoas a conseguirem entrar na área, né. Então, a duração aí do Cloud Practitioner é de 90 minutos, são 65 questões, e elas podem ser de múltipla escolha ou múltipla resposta, então fiquem atentas, porque às vezes eles falam assim, selecione 2, selecione 3, então às vezes tem mais de uma resposta mesmo, a gente tem que ficar de olho no enunciado, para não cair nessa pegadinha, né? O custo aí é de $100, mas como eu falei com vocês, eu participei de uma ação e ganhei um voucher gratuito, eu coloquei aí um link que eles estão fazendo essa ação dando 25% de desconto para tirar. Então, até sigam as redes sociais aí da AWS, das pessoas responsáveis pelos treinamentos, que eles sempre postam alguns vouchers, assim, né, para vocês tentarem aí tirar a primeira certificação de vocês. E aí, a gente tem o teste presencial ou online. O online vai ser alguém da AWS falando com você, vai te pedir para ver todo o seu quarto, né, ou o ambiente onde você vai ali tirar a certificação, vai pedir para a câmera ficar de frente para a porta, para eles verem que não tem ninguém entrou, né, depois que eles fizeram todo esse check, vai pedir para você pôr seu celular lá no chão, e essas instruções são todas em inglês. Então, se vocês não se sentem confortável com o inglês, né, tiverem medo de não entender alguma coisa ali que a pessoa pediu, eu recomendo ir em alguns testes, em alguns centros mesmos que tem presencial. Lá no link da AWS tem as localizações de onde tem, né. Eu fiz presencial também, porque a minha internet, ela costuma cair muito, né, São Paulo, dá qualquer chuvinha, cai, energia cai. Então, eu preferi fazer presencial para não correr esse risco, porque aí se caísse lá, né, tem várias testemunhas, provavelmente eles mesmos já iam tomar as providências para deixar eu fazer de novo, né, e não perder meu voucher gratuito. Então, quem passa por esses problemas aí também, eu recomendo fazer o presencial. E aí, o que cobra, então, nesse Cloud Practitioner, né? Vai cobrar conceitos da nuvem. Então, por que a nuvem é melhor, né, do que uma estrutura on-premise, o que ela oferece de benefício, né, as cobranças, tem também sobre a segurança e conformidade,
entender o que é obrigação da AWS de manter seguro, o que é nossa obrigação, que a gente tem que fazer, colocar as políticas certinho para manter a segurança, os acessos, os usuários que a gente cria, dando acesso para as pessoas. Aí vai falar também, vai cobrar também a tecnologia e os serviços da nuvem, né? Que é aqueles serviços que eu falei para vocês na questão, e os outros vários serviços, tem muita coisa na AWS, e vai falar também, vai cobrar um pouco sobre a cobrança, preços e suporte. Não vai falar assim, quanto custa por hora tal serviço da AWS, não. Mas eles pedem como que é a cobrança, se é uma cobrança por uso, se é uma cobrança por quantidade de transferência de dados, se é, por exemplo, um banco de dados, se cobra pela quantidade de dados que armazena, esse tipo de coisa. E suporte também, tem uns planos de suporte, aí eles só perguntam, se você está com uma dúvida e precisa de uma ajuda que te responda na hora, qual é o plano de suporte que vai te atender? E aí, esses links aí, então, são para vocês 25% de desconto, então, aproveitem, entrem aí. Os cursos que a própria AWS oferece, gratuitos aí do Cloud Practitioner, nesse Skill Builder aqui, ó, vai ter vários cursos, filtra lá, tudo que for gratuito e em português, se vocês conseguirem entender inglês, filtra os gratuitos em inglês também, tem muito curso para fazer lá, não só dessa Cloud Practitioner, mas de várias coisas, né? Esse Cloud Quest aqui, para mim, é o que eu mais gosto, aprendendo na prática, eu fiz ele e é, assim, sensacional para a gente conseguir aprender na prática algumas coisas. É um joguinho que tem na AWS, vocês logam, vai ser tipo uma cidade que o prefeito vem e fala que está com um problema, e aí você tem que resolver, e aí o próprio ambiente te loga num console da AWS, e você consegue mexer no console da AWS com o usuário que eles sobem lá na hora, né? E aí é de forma gratuita, né, e segura, ele mostra para você o que você tem que fazer, e você vai mexendo ali para tentar entender. Então, eu recomendo bastante fazer esse joguinho aqui, o Cloud Quest do Cloud Practitioner. E aí, a própria AWS, ela disponibiliza uns webinars sobre demanda para falar sobre essa certificação, então se inscrevam lá, aí no próximo que abrir, entende como que funciona a certificação, né, porque o que eu falei aqui é bem por cima, bem por alto, né, então eles explicam com mais detalhes lá. Aí façam o simulado oficial da AWS, então ela disponibiliza os simulados lá para vocês fazerem, façam até vocês atingirem a pontuação para passar, né, e façam mais ainda, até tentar fechar aí o simulado. Se eu não me engano é de 100 a 1.000 pontos e precisa de 700 pontos para passar na certificação e ser aprovado, né? E aí eu coloquei até o perfil da Marília Brito ali, porque, como eu falei, sigam as redes sociais da AWS, que eles postam muita coisa gratuita, muito evento, muito voucher, e quando a gente tira a nossa primeira certificação, a gente ganha 50% de desconto na próxima certificação. A Marília Brito, ela é responsável pela área de treinamento lá, então ela posta sempre muita coisa também. É com ela que eu vi o negócio de mulheres e consegui o voucher de 100%. Então, sigam essas pessoas, sigam as redes da AWS, para vocês ficarem por dentro aí, né, das novidades da certificação, dos webinars e de tudo que eles falarem. Bom, agora falando um pouco sobre Google Cloud, né, que é a experiência que eu tive, né, eu tirei 2 certificações, né, só contextualizando um pouco para vocês. Eu tenho a certificação Professional Machine Learning Engineer e a Professional Data Engineer Certification, só que eu vou falar mais de Machine Learning, que a de Data Engineer foi a primeira que eu fiz, e como eu não trabalhava especificamente com isso, eu não tenho tanto domínio, assim, para falar, mas a de Machine Learning é que eu vou focar aqui na apresentação. Bom, falando um pouco sobre a certificação, e um pouco da minha experiência, né, primeiramente, como eu comentei para vocês, se vocês já estão dentro de uma empresa, vocês podem estar solicitando, né, com
conversando com a empresa para ver se existe a possibilidade de conseguir um voucher, né? Se não, eu vou passar um link aqui no chat para vocês, que é um link que fala como conseguir um voucher do Google Cloud para fazer a certificação. Tu tem que seguir algumas etapas ali, fazer o treinamento deles num tempo específico. Se tu consegue terminar esse treinamento, tu consegue o voucher, né? Daí vocês podem conferir melhor nesse link ali. Bom, a Google, ela tem alguns tipos de certificação. O Professional, especificamente, falando um pouco dele, ele recomenda, né, 3 anos de experiência na área, mas eu não tinha esse tempo de experiência, né, mas como eu falei, eu usei muito a certificação para aprender, para estudar. Eu tinha pouco tempo na área, né, eu tinha, acho, 1 ano na área, só que eu estava 1 ano já trabalhando só com as ferramentas da Google, com BigQuery, com Google Cloud, com Vertex AI, com essas partes de Machine Learning. Então, eu tinha bastante experiência, de certa forma, assim, nessa parte de Google, e a empresa também tinha esse incentivo, né, de tirar a certificação, enfim. Então, decidi tentar a Professional, né, até como forma de aprender mais, né, sobre a parte de Data Engineer, a parte de Machine Learning. Então, usei isso como uma preparação mesmo para aprender mais, né. A prova de Machine Learning Engineer, eu demorei em média 2 meses para a preparação para a prova, mas eu já tinha um pouco de experiência em muitas das ferramentas, né. Pode passar, Camila. Falando um pouco das certificações, eu citei ele para vocês a que eu tirei, né, que foi a Professional. Mas tem outros 3 tipos, que é a Foundational, a Associate e a Professional, né? A primeira, ela é mais válida, que é a de Cloud Digital Leader, tu valida mais um conhecimento amplo de nuvem, né, dos serviços da Google, um conhecimento mais geral, né? A certificação Associate, ela é recomendada para validar algumas habilidades, né, fundamentais de projetos em nuvem, para implantar projetos em nuvem. E a Professional, ela já valida mais as questões mais técnicas da área, um pouco mais avançadas, né? Até por isso que ela recomenda um tempo maior de experiência, né? Então, o Associate tem a de Cloud Engineer, o Professional tem várias, né? Tem esse de Cloud Architect, Cloud Database Engineer, Developer, Data Engineer, que foi a que eu tirei primeiro, Cloud DevOps Engineer, Security, Network, Workspace, e a de Machine Learning Engineer, que, se eu não me engano, é a mais recente, né, que o Google lançou mais recentemente, e que eu tirei. Aqui nesse QR Code vocês podem conferir mais informações sobre cada uma dessas certificações. Pode passar, cara. Bom, falando um pouco sobre um roadmap para o exame e falando um pouco sobre o exame em si, né? O exame, ele leva 2 horas, né? Tu tem 2 horas para fazer a prova. São 60 questões de múltipla escolha e tem uma taxa de $200, mas como eu mencionei para vocês, vocês podem tentar um voucher por esse link ali que eu mandei ou conversar com a empresa que vocês trabalham, né? A prova, ela, da mesma forma como a Cami citou da AWS, tu pode fazer ela de forma presencial ou online. Eu fiz as 2 certificações, eu fiz de forma online, porque não tinha centro perto de onde eu morava, enfim. Mas, assim, se vocês têm a possibilidade de fazer presencial, eu recomendo muito, pelo menos para a primeira que vocês forem tirar. Eu tive muito problema na primeira prova, porque basicamente eu não sabia muito como funcionava online, e da mesma forma que a Cami falou, tu tem que mostrar todo o teu ambiente, mostrar a porta, mostrar a tua identidade longe, teu passaporte ou identidade. Na verdade, o passaporte que eu mostrei, porque da mesma forma como a Cami citou, a prova é em inglês, e é tudo em inglês, então acho que o passaporte é o que eles usam mais. Ou identidade, tanto faz, acho, né?
eu não tenho certeza dessa informação. Mas, enfim, daí tu tem que mostrar, né, que tá longe, e junto com o celular, e é basicamente isso, mostra todo o ambiente, mostra o teto. Eu tive bastante problema nessa parte, porque na época eu ainda estava aprendendo um pouco inglês, então, né, mas pode pedir para repetir e tal, eles falam devagar, então, né, enfim, acho que depende do instrutor, né, mas, enfim. Um ponto importante, na verdade, que eu acabei de lembrar, não é instrutor em si, é tipo, tu tem uma plataforma, no caso da Google, né? Tu tem que baixar um sistema antes, deixar instalado, e daí, quando tu vai fazer a prova, tu abre esse sistema e, na verdade, tu se comunica com o computador, né? Basicamente, não tem uma pessoa ali falando, é mais, provavelmente por trás disso tem uma pessoa, né? Monitorando você, mas basicamente você vai recebendo informações ali do computador, né? Bom, esse eu acho que é o primeiro ponto em relação à prova. O próprio site, se vocês derem uma olhada lá nas certificações, em cada site ele vai ter todas as etapas, todo o roadmap, basicamente, do que você precisa estudar para estar preparado para a prova. No próprio site, quando você vai se inscrever para a certificação, também, e tem uma coisa que eu recomendo vocês darem uma olhada de primeiro momento, é as questões de teste. Eles disponibilizam, se eu não me engano, são 10 questões, simulando, né, mais ou menos como vai ser o teste, né, como vai ser a prova. São questões, o estilo das questões são bem parecidos. Então, recomendo, no primeiro momento, né, quando for se preparar para a prova, começar por esse teste, né, até para ver mais ou menos, mensurar o que você precisa estudar mais ou não, enfim. Como segundo momento, né, como eu falei, entender, ler um pouco mais da documentação, como eu falei, ali no próprio site ele tem todos os tópicos detalhados de cada certificação, então, a partir daqueles tópicos, tu consegue pesquisar mais sobre as ferramentas, e uma coisa que é bem importante na prova para entender, é uma coisa que cai bastante nas questões, assim, é entender o uso das ferramentas. Então, o BigQuery, para que eu uso o BigQuery, sabe? Tipo, entender bastante, assim, nessa questão de essa ferramenta eu uso para quê, né? Isso é uma coisa que cai bastante na prova, assim, sobre o uso das ferramentas, especificamente da prova de Machine Learning, cai bastante sobre as APIs de Machine Learning, tipo Vision, Natural Language, Speech to Text, então, cai bastante disso. Sobre o AutoML também, quando devo usar o AutoML, por exemplo, sobre o AI Platform, isso é uma coisa também que talvez é importante salientar. O Vertex, o AI Platform era o antigo, então é bom vocês darem uma olhada nos termos também, quando vocês forem estudar, porque, por exemplo, o Vertex AI é o novo nome para o AI Platform, então pode ser que vocês encontrem conteúdos que são antigos, mas tem que lembrar que, tipo, na hora da prova, né, eles usam uma nova nomenclatura, então é importante observar essa questão de nomenclatura, isso não só para esse, né, mas outras nomenclaturas também. Um outro ponto também que é bem importante na prova é a questão de diferença e uso de TPUs e GPUs, modelos de recomendação também, inteligência artificial para modelos de recomendação, TensorFlow e BigQuery. Acho que esses são os pontos principais, mas eu vou mandar um link aqui depois, mas lá onde... Pode passar a câmera, daí eu acho que eu posso mostrar melhor. Primeiro, né, nesse link eu coloquei uma referência de um site que vocês podem estar consumindo conteúdo que tem basicamente tudo sobre as certificações da Google. Tem roadmap, tem descrição detalhada, eu não tenho certeza se tem exercícios, mas tem basicamente tudo. Não sei se vocês conhecem, mas normalmente quando a gente coloca Awesome e o nome de alguma ferramenta ou alguma coisa, normalmente tem um repositório que tem bastante disso, né? Então, esse é um repositório que vocês podem dar uma olhada, lá vai ter cursos, dicas de cursos para fazer em relação a essa formação. Tem um curso do Coursera, inclusive, que é sobre a certificação Google, então, eu imagino que talvez para a AWS também tenha, né, Cami, do Coursera.
Que tenha mesmo. Que são oficiais, né, eu acredito. Então, vocês podem dar uma olhada, além do próprio, no Google especificamente tem o Quick Labs, que é tipo o laboratório do Google, que vocês podem fazer todo o treinamento deles ali, né? Então, vocês podem dar uma olhada nisso. Daí, Cami, pode passar. Aqui eu coloquei algumas outras dicas extras com relação à prova em si, né? Como eu falei, a prova ela é de múltipla escolha e tem muitas, não é pegadinhas, mas tem muitas coisas que tem que ter bastante atenção, porque como a maioria da prova é sobre ferramentas, é muito importante saber bem sobre cada ferramenta. Tipo assim, por exemplo, se tem um pipeline para streaming de dados, ele vai perguntar, daí tu tem que saber, tipo assim, PubSub, Dataflow, BigQuery ou Cloud Storage. Se é para dados embed, tu usa esse PubSub, Cloud Run, Cloud Functions, Dataflow, BigQuery. Também tem algumas questões de diferença de TensorFlow, TensorBoard, uso de APIs, como eu falei, e redes neurais. Redes neurais, acho que foi um dos pontos que eu mais estudei, porque foi o que mais caiu na prova, por incrível que pareça. Não estava esperando, mas foi o que mais caiu na prova, que é a parte das CNNs, né? Então, eu não tinha muito conhecimento nisso, então eu foquei bastante nisso. E eu estudei bastante a questão da documentação, de acordo com o guia lá, que eles disponibilizam no site. Eu estudei toda a parte da documentação ali da própria Google mesmo, né? Então, basicamente, essas são algumas dicas, assim, em relação à prova em si, né? Mas eu acho que o mais importante é saber como funciona cada ferramenta, talvez fazer uma parte prática, né? Tem acesso ao Quick Labs, lá tem, tipo, umas partes que vocês podem tá praticando ensinar a ferramenta mesmo, né? Que tem, tipo, um crédito que vocês podem estar usando, porque essas ferramentas, algumas delas, na verdade, todas, né? Precisa pagar, só que com esse Quick Labs tu consegue fazer dentro do próprio laboratório, né? Ali da Google, com um limite de créditos que tu tem ali, né? Então, tu consegue fazer essa parte prática ali. Acho que pode passar a câmera. E para finalizar, eu coloquei aqui o link de um repositório no Google Drive que eu tenho ali, que foram alguns resumos que eu fiz Eu fiz alguns resumos para me ajudar a fixar alguns conteúdos, assim, entender um pouco melhor, né? E daí, se vocês quiserem dar uma olhada nesses assuntos e tal, eu deixei o link aqui. E talvez pode ajudar de alguma forma, né? Eu não sei, eu funciono muito bem escrevendo as coisas, então, para fixar alguns conteúdos, isso me ajudou bastante. Então, se puder ajudar vocês, são alguns macetes e tal. Nesse link também eu coloquei um arquivo Word, que tem outros links ali que eu achei importante para estudar. E eu acho que é isso, sim. De modo geral, acho que é isso. Deixa eu ver se esqueci alguma coisa. Acho que é isso, gente. Acho importante a gente falar também, que a gente esqueceu de colocar, Alex, que também a gente tem a Azure, né, de nuvem, então essas acho que são as 3 nuvens mais, né, badaladas aí do mercado, que ela também tem as certificações dela, só que nem eu nem a Alex temos, então a gente não sabe dizer, mas muito provavelmente sempre funciona da mesma forma, só pesquisar lá sobre a certificação, a própria plataforma sempre oferece onde estudar, explica sobre a certificação, né? Tem os simulados, então a Google tem o laboratório lá, a Amazon tem o Skill Builder que eu falei, provavelmente a Azure tem o deles também, né? Então é só dar uma pesquisadinha aí que vocês devem conseguir também todas essas ajudas. E aí, acho que uma coisa importante também qual certificação que eu tiro, né? Preciso tirar da Azure, da AWS e do GCP, né? Com qual das 3 eu começo, né? Então, a minha dica vejam a vaga que vocês querem, né? Se vocês ainda não estão em alguma empresa que tenha nuvem, a vaga que vocês querem, onde vocês querem entrar, trabalha com o quê? Trabalha com a AWS, trabalha com GCP,
trabalha com Azure, e aí procura começar por essa, da vaga que vocês querem. E se vocês estão numa empresa já com uma nuvem, né, aí então faz sentido começar com as certificações da nuvem que tem na empresa de vocês, né? Pensando aqui de alguma coisa que a gente possa ter esquecido de falar, né? Esqueci de um outro ponto, mas é tipo um bônus, na verdade. Não sei como que é a AWS, Camis, mas a Google, quando você faz a prova e você passa, né? Você sabe já, logo que você termina a prova, você já vê lá se passou ou falhou, né? Vai aparecer a mensagem. Logo depois que você faz a prova e tal, você recebe um voucher, não sei se é um voucher, mas você pode tirar um brinde da Google, por exemplo, né, que eu tenho experiência. Então, na primeira certificação que eu tirei, eu podia escolher entre 2 jaquetas, moletom e caneca, eu acho que tinha uma caneca, tudo personalizado, além dos adesivos da certificação, né, que é aqueles que apareceu lá no começo. E na segunda certificação de Machine Learning, eu vou te mostrar aqui, eu peguei essa mochila aqui. Nossa! Muito boa, inclusive. A AWS não tem isso, não. Ela te dá só um voucher de 50% para a próxima. O que já é bem bom, porque essas certificações custam $250, né? Então, 50% é aí $125 de presente. É bom, né? Exatamente. Mas, não. E já sai na hora também a aprovação da AWS. Aí é bom, né? A gente fica menos ansioso, né? Pessoal, não sei se vocês são ansiosos igual eu adorei ver o negócio ali na hora, porque senão eu ia ficar muito ansiosa. A Fernanda aqui está perguntando quanto tempo de experiência e estudo a gente recomenda para certificações mais avançadas. Eu acho que depende, né? Depende bastante. Lá na própria AWS, eles têm um tempo lá que eles recomendam para cada certificação. O Cloud Practitioner, por exemplo, não precisa de nenhuma, né? As mais avançadas fala lá 2 anos, tem algumas que menos, né? Se for uma coisa mais focada, por exemplo, de engenharia de dados, às vezes não precisa, se você tem experiência só com isso desde o começo, às vezes não precisa ter 2 anos de experiência, né? Pode ter menos. E depende também do nível, assim, de profundidade da experiência de vocês, né? Porque às vezes vocês estão numa vaga, trabalham com nuvem, mas sei lá, vocês só fazem, só criam usuários, só são responsáveis pela segurança ali, né? Então, acho que depende da experiência aí. Não sei se a Let's tem uma visão aí diferente para dar GCP. Não, eu acho que é isso mesmo, né? Tanto é que a Professional que eu tirei, eles recomendam 3 anos de experiência, eu não tinha isso. Mas como eu já trabalhava com as ferramentas, eu não sabia tudo, obviamente, eu tive que estudar. Mas como eu falei, eu usei isso como uma motivação e como um roadmap para eu poder estudar aquilo, sabe? Então, eu precisei estudar a documentação da Google e tal, então, tipo, foi uma preparação mesmo, assim, foi um estudo, né? Eu considero que eu aprendi fazendo essa prova, né? Então, foi basicamente isso que eu fiz. E eu coloquei um prazo, assim, porque eu funciono muito bem com prazo. Então, eu falei assim, vou fazer essa prova tal data. Isso me ajudou a, tipo, criar toda uma estrutura ali para poder estudar também, né? Isso. Legal. Isso também, né? Isso que a Let's falou é legal, porque vocês vejam, a Google fala que precisa de 3 anos de experiência, mas ela tinha um só, e mesmo assim ela conseguiu tirar a certificação, né? Então, nem tudo que tá lá também está escrito na pedra. Acho que depende muito de vocês, assim. A Let's é uma pessoa muito estudiosa, então, e já tinha ali uma certa experiência, né? Acho que foi suficiente aí para ela conseguir tirar de profissional. Então, se vocês se dedicarem, precisa ter prazo tipo assim, não fiquem com medo de tentar, porque o Google fala 3 anos e eu só tenho 1 ano. Não fiquem com medo de tentar por causa disso, sabe? Não se limitem a tentar. E vão atrás dos vouchers aí, que é sempre bom, que essas certificações são muito caras. Isso é muito caro, tem que ir atrás. Mas da AWS ele tem o cupom, né? Uhum. E o outro ali também, se você seguir o guia ali certinho, vocês conseguem também. Então. Meninas, e agora é uma dúvida minha, só Amanda e o conteúdo.
É porque, assim, algumas certificações, mais na parte de gestão, né, elas têm alguns pré-requisitos. Por exemplo, para projetos, eles pedem que, dependendo, né, claro, do nível da certificação, eles pedem alguns requisitos. Por exemplo, que você tenha tirado uma outra certificação X para poder fazer essa, ou então que você comprove experiência em tal requisito lá. Nessas certificações que vocês fizeram, ou da AWS, ou do Google, tem alguma certificação que tem também esses pré-requisitos, essas exigências? Ou na área de dados é mais assim, não tem tanto isso, essa cobrança? No da Google, especificamente, não tinha. Tipo assim, como eu falei ali, eu fiz o pré-requisito, basicamente era experiência, e eu não tinha, e tipo, isso não é um fator limitante, você pode fazer. E nessa área de gestão, até assim, dando gancho, depois, se tu quiser dar uma olhada, tem uma certificação da Google, inclusive, que acho que é Cloud Digital Leader, que eu acho que é mais relacionada à gestão, assim. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. E porque quando eu trabalhava lá na antiga empresa que eu trabalhava, o pessoal mais de gestão normalmente fazia essa certificação. Então, não sei. Mas não tem nenhum requisito, assim, tu pode fazer. Claro que tem as recomendações que eles fazem, tipo esse do Professional, 3 anos de experiência, mas não é um fator limitante, assim. Da AWS também, acredito que não tem, o requisito é isso, experiência, né? Então, acho que não tem. Assim, eles têm uma sequência ali que eles separam, né? Então, primeiro o básico, depois o associado ali, depois você vai para profissional e para especialidade, né? Só que, até se você vê todas as certificações, você vê que uma não depende muito da outra, sabe? Então, tem a de engenharia de dados, ela não depende da de DevOps Engineer, por exemplo, sabe? E nem da Cloud Practitioner. Aí tem também a de Database, ela não depende da de engenharia de dados, sabe? Então, se você tem uma experiência, você usa muito ali coisas de banco de dados, tenta, se isso é interessante ali, para a sua carreira, né, para a sua área, tenta essa que ela não depende das outras, sabe? Então, acho que nesse sentido, assim, nessa parte da nuvem de dados, não tem muita, uma certificação que depende da outra. Ah, legal. E essas certificações que vocês trouxeram, eu vi que a Camis, ela comentou, né, que tem inglês e português, a do Google também, Let's. Como, desculpa? Se as certificações, elas têm tanto no inglês quanto em português, ou se só tem em inglês. A prova, você diz, né? Isso, a prova. A prova de... Lá no site tem as linguagens disponíveis, mas, por exemplo, eu estava vendo aqui, essa específica que eu fiz só tinha em inglês, não tinha em português. Por exemplo, essa de Cloud Digital Leader, que eu comentei, tem em inglês e japonês, mas normalmente não tem em português, só em inglês, assim, como padrão, né? E daí o preço também varia, né? Tipo, por exemplo, essa de Cloud Digital Leader, que é de Foundation não, é $99, por exemplo, né? E o tempo é um pouco menos também. Mas... Acho que é isso. Isso. As da AWS, essa que eu fiz, tem ela em português e tem ela em inglês. Acho que a maioria tem, mas eu acho que uma ou outra não tem em português ainda. E aí, se você quiser tirar a certificação, fazer a prova em inglês, você pode alegar que não é a sua língua materna, né? E eles te dão mais 30 minutos. Então, não fica 90 minutos, fica 120 minutos. 120, fiz certo, gente? Legal. 120 minutos. Porque você está fazendo a prova ali que não é da sua língua, né, fluente. E aí, eu recomendo, assim, para vocês escolherem, né, se vocês estão sempre trabalhando com a nuvem lá em inglês, né, vendo todos os serviços, tudo em inglês, faça a prova em inglês, porque às vezes na hora que a gente traduz para português, fica meio estranho alguma coisa, sabe? Sim. Então, aproveita e faz em inglês. Mas eu fiz em português, confesso que eu fiz em português, porque eu tô assim, não, eu não preciso de mais essa coisa para me deixar ansiosa, assim, me deixar nervosa.
de ser em inglês. E aí, lá tem a opção de você ver a questão em inglês na hora que você vai fazer. Então, às vezes, quando tinha uma questão que eu não entendia muito bem ali, que parecia não fazer sentido em português, eu lia ela em inglês, e aí em inglês fazia sentido, aí eu conseguia responder. Então, tem essa dica aí também para vocês. Sim, eu usei a prova como só tinha inglês, eu usei ela para aprender inglês, inclusive, né, porque eu estava aprendendo inglês. Porque eu não tinha esse conhecimento da parte técnica, em inglês, né, da parte técnica. Então, é muito bom, assim, para, tipo, estudar inglês também. Então, se vocês têm esse tempo, né, e podem estar usando isso, eu recomendo fazer inglês também, porque já aprende um monte de termo técnico ali. Que vocês técnico, né? Uhum. Legal. Tem uma pergunta da Maria Gabriela, ela aí, né, não sei se vocês vão conseguir responder mais específico, né? Relacionada à área da saúde, vocês recomendam alguma específica que seja dentro, claro, de dados, ou vale mesmo ver pela vaga, né? De acordo com a vaga, o que a empresa trabalha? Eu acho que vale ver pela vaga, porque as coisas da nuvem ali, elas não variam muito de acordo com a área, se é saúde, se é varejo, né? O que vai mudar é a forma como você vai construir, por exemplo, o seu data lake. Sempre você vai ter que atender às necessidades do negócio, né? Então, a certificação, ela sempre, Data Engineer, ela serve para engenharia de dados em geral. E aí vocês vão conseguir, uma vez que vocês entrarem numa empresa, por exemplo, da área de saúde, aí vocês vão ver como vocês conseguem usar ali as ferramentas da nuvem para atender a área de saúde. Cada empresa vai ter o seu negócio, né, as suas regras de negócio, as suas necessidades. Então, por exemplo, eu trabalhei na Smart Fit, eu usei a AWS lá e construí o Data Lake na Smart Fit. Depois eu fui para a Safira, que é uma empresa de energia, já é totalmente diferente da Smart Fit, que é da área, aí acho que pode dizer que é da área de saúde, né, esportiva aí. E eu construí o Data Lake mais ou menos usando as mesmas ferramentas, né, só que com algumas particularidades que precisava para a área de energia, que não precisava na Smart Fit, por exemplo. Então, acho que é isso aí que conta um pouco. É isso mesmo. Let's, quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que com relação a esse ponto, acho que a Camis conseguiu falar tudo, né? Eu acho que não tem mais nenhum ponto. Eu acho que depende muito da vaga em si mesmo, né? Porque dados tu consegue aplicar em todas as áreas, né? Então, dependendo da área e dependendo da vaga também, dependendo do que ela pede, né? É muito específico, né? Então, às vezes, vale a pena você ir para uma certificação, talvez Google, se a vaga, aquela vaga específica pede isso, ou AWS, enfim. Então, eu acho que é isso, assim. Perfeito, gente. Mais alguém tem alguma dúvida? Querem falar mais alguma coisa? Meninas, podem fazer suas considerações também, os complementos que vocês queiram, né? Let's, Camis, fiquem à vontade aí para a gente encerrar. Bom, legal. Eu acho... Camis, vai falar? Pode falar, Let's. Não. Bom, então, assim, como consideração final, né? Acho que já é uma coisa que a gente bateu bastante no ponto aqui, né? Que é a questão de usa a certificação como uma forma de aprender, né? Não é claro que muitas empresas consideram sim o título, você é certificado, o Google certificado AWS, mas o mais importante nisso tudo é você saber usar a ferramenta. Então, o mais importante é você ter o aprendizado, como está ali no slide, né? O foco não é a certificação, o foco é aprender. Então, claro que vai ser importante, mas leva isso como um processo de aprendizado para você mesmo. Então, usa isso para ganhar experiência, para praticar, e faz parte do processo, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. Exatamente, assim, tentem não só ficar naquela decoreba ali, né, só para tirar a certificação, para ter um título para provar e conseguir se destacar, até porque, por exemplo, vocês colocam a certificação, decorou tudo, conseguiu tirar a certificação, tá cheio de curso na internet vendendo
para isso, para fazer você passar e tirar a certificação. E aí, numa entrevista de emprego que vão perguntar, vão fazer perguntas mais profundas ali sobre a área, às vezes vocês podem ficar travadas porque só decorou ali específico para certificação, né? E aí já cai por terra na hora da entrevista. Então, utilizem mesmo esse processo de tirar a certificação para aprender ali na prática como que vocês podem aplicar as ferramentas da nuvem no dia a dia das empresas, na realidade das empresas, né? Não vai ser a certificação que ela vai te colocar no mercado, e sim você saber fazer na prática as coisas e resolver problemas reais, né? Então é isso, o foco não é a certificação, galera, o foco é aprender. A gente espera ter dado aí um empurrãozinho para vocês tentarem a primeira certificação de vocês, né? Mas com esse foco de aprender. Claro, só complementando, né? Claro que pode ser que muitas empresas no começo elas vão olhar, tem certificação ou não tem, né? Porque de certa forma isso para as empresas é importante. Só que na hora de você fazer a entrevista, você tem que saber falar sobre a ferramenta que você aprendeu, enfim. Então, claro que vai ser importante de primeiro momento, mas depois numa entrevista, por exemplo, na hora de trabalhar em si com a ferramenta, você tem que saber o uso dela, enfim, né? Então, isso é muito importante. Exato. Ela vai servir para destacar seu currículo ali no meio daquelas 400 e tantas candidaturas que a gente vê ali no LinkedIn, né? Mas aí, na hora da entrevista, você precisa mostrar que você realmente sabe as ferramentas ali, né? Então, foquem nisso aí, tentem tirar as primeiras certificações, a gente quer ouvir aí os depoimentos, os relatos de quem aí vai conseguir tirar, e usa isso para aprender, tentar se destacar e conseguir aí crescer na carreira, ou conseguir entrar numa vaga aí de dados, né, das áreas de dados, e é isso, para cima. Bora junto. Perfeito, meninas, muitíssimo obrigada, Alexa, Camis, pela participação de mais uma mentoria aí, entregando muito ouro. Muito obrigada a todas as meninas que estiveram presentes aqui também. Tem alguém que quer falar? Ah, tá. Muito obrigada a todas vocês e teremos mais certificação na próxima semana e espero todas vocês juntinhas com a gente. Muito obrigada, meninas. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada.